Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não há outro Deus acima do nosso Deus. Aquele que é 100% santo. Nele não há impureza, nele não há maldade, nele só tem santidade. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: então partiram de Gades e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele. Diga-lhes que subam o monte Hor. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele. Porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o monte Hor diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Irmão, esse trecho das Escrituras que nós lemos, ele é um trecho que ele acontece enquanto Israel está na peregrinação pelo deserto. Israel havia saído do Egito. Israel havia saído do Egito de forma milagrosa, é bom ressaltar isso. Foi Deus quem abriu o mar, foi Deus quem conduziu o povo, foi Deus que transformou as águas de Mara, que eram águas amargas, em águas doces. E esse acontecimento, ele vai suceder nesse trajeto, entre o Egito, no deserto, até Canaã. Aqui, nesse evento que está acontecendo, Miriam já era morta. No capítulo 20 de Números, no versículo 1, a Miriam já é falecida. A Miriam, ela morre agora, Israel tem que prosseguir. No contexto do capítulo 20, o Moisés, servo de Deus, ele está enfrentando muitas dificuldades com o povo israelita, em especial no capítulo 20. Porque o povo israelita era um povo complicado, não muito diferente de muitos povos que nós vemos por aí. Era um povo muito reclamão, era um povo muito murmurador. E Moisés e Arão não souberam lidar com algumas dificuldades que o povo apresentou para eles. O povo era realmente muito difícil, mas Moisés e Arão deveriam saber lidar com estas situações que aconteceram na caminhada. Em especial, a situação descrita no versículo 24, que vai descrever o capítulo 20 a partir do versículo 2. Eu quero ler para vocês. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Por que nós e os nossos rebanhos, para que nós, nossos rebanhos, morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romães, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés:
pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade. E diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha, para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como se lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, onde ele manifestou a sua santidade para eles. É nesse contexto que, no versículo 24 que nós lemos, Deus vai falar sobre a situação de Moisés e de Arão, e que Arão iria morrer no Monte Or. Em Hebreus capítulo 11, versículo 26, diz que Moisés, ele simplesmente abandonou todas as riquezas do Egito por entender que havia mais riqueza em Cristo. Então, o ato de Moisés aqui, por esse pré-conhecimento sobre Cristo, torna a situação de Moisés ainda mais terrível, ainda mais preocupante. O que torna esse ato que eu acabei de ler para os irmãos tão grave? Eu quero destacar isso para os irmãos. O primeiro é que houve uma desobediência pública contra uma ordem de Deus. Nós temos na Bíblia vários textos aonde pessoas realmente se frustraram quando elas desobedeceram a Deus publicamente. Irmãos, eu já falei aqui uma vez e quero repetir. Deus ama o seu povo Israel. Deus ama a igreja. Deus ama você individualmente. Mas não há nada que Deus ame mais do que o seu próprio nome. E quando o nome de Deus é exposto, blasfemado, Deus, ele toma partido, sim. E o que acontece aqui em Meribá é que Moisés e Arão, eles agem contra uma ordem direta de Deus. Então, Deus tem que fazer alguma coisa. O segundo ponto é a falta da santificação de Deus diante do povo. Porque, até então, o povo havia visto milagres acontecerem, mas tudo através Deus usando uma ferramenta que Moisés carregava. Moisés tocou com a vara no mar e o mar se abriu. As águas eram amargas, tornaram-se doces. As águas do Nilo tornaram-se vermelhas, depois que a vara de Arão toca nas águas. A vara que Arão jogou no chão, que Deus mandou através de Moisés que Arão jogasse no chão, se tornou uma serpente. Engoliu a serpente dos servos de Faraó. Deus quer mostrar para o povo que os milagres não são obras de Moisés, não são obras de Arão, mas o milagre era uma obra completa de Deus. Isaías 42, versículo 8, se não me falha a memória, diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a glória dele com imagens de escultura. O louvor pertence a ele, a honra pertence a ele. Então, as ações a ação que Moisés teve aqui, pode parecer para o povo que o poder que acontecia através de Moisés era fruto daquele cajado que ele impunha. Então Deus fala, não, é para você falar a rocha. No entanto, Moisés por 2 vezes, ele fere aquela rocha. Terceiro, a natureza da fé e obediência não é apenas crer que algo seja verdade. Você pode falar, não, eu creio, e isso é o suficiente. Não. A natureza da fé e da obediência não é somente acreditar, mas também é se mover em direção àquilo que se acredita. Porque Moisés apenas dizer, eu creio, não significa
um crer completamente, mas o crer completamente está em agir de forma em que a sua fé seja vista. Realmente ele crê porque ele ora, realmente ele crê porque ele busca, realmente ele crê porque ele jejua, porque ele louva, ele crê realmente que Deus vai fazer. Não somente porque ele diz, mas porque a sua postura, a maneira como ele anda, como ele fala, como ele se relaciona, mostra isso. Mas o quarto também é que a rocha de Meribá, acho que os irmãos já até sabem para onde a gente vai aqui. A rocha de Meribá é uma pré-figura que aponta para a pessoa de Cristo. Então não era para ele ferir a rocha, era para ele só falar a rocha, e Deus daria água ao povo. No entanto, por estar aborrecido com a murmuração do povo, ele tomou uma atitude reprovada por Deus. Então entramos no texto, propriamente dito, sabendo o porquê que Arão vai ser recolhido, nós entramos no texto propriamente disso. A desobediência de Moisés e Arão, mesmo sendo líderes escolhidos por Deus, aponta para a falibilidade humana e a incapacidade de qualquer um de ser completamente obediente. Irmãos, nenhum de nós aqui, e eu posso me colocar aqui como a primeira figura a vocês olharem, nenhum de nós aqui somos infalíveis. Todos nós somos completamente falhos e dependemos do Espírito Santo de Deus para andarmos em todos os caminhos. Se Deus não nos guiar, se o Espírito Santo não nos conduzir, o que nos espera é o abismo, é o fracasso, é perder. E quando você olha para grandes homens da Bíblia, e é impressionante como a Bíblia é fascinante, porque ela não esconde que mesmo esses grandes nomes, mesmo essas grandes pessoas que estão na Bíblia, cometeram falhas que são terríveis para nós hoje aqui. O que diremos de Abraão? O que diremos de Davi? O que diremos também aqui de Arão? O que diremos de Moisés? O que diremos dessas pessoas, os grandes nomes da Bíblia? Todos eles cometeram falhas, todos eles cometeram erros, porque ninguém pode ser perfeito. Somente um que é perfeito, Jesus de Nazaré, o único homem que pisou nessa terra, completamente perfeito. Então você vê esse grande homem, esse ícone, essa figura histórica, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Ele comete essa falha, ele comete esse erro. Isso mostra que todos nós, todas as lideranças, cometemos falhas. Por isso que não se justifica abandonar igreja, abandonar convivências por causa de erros que podem ser consertados. Muitas das vezes as nossas ações repercutem o nosso ego. Muitas das vezes as nossas atitudes repercutem o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Ô glória! Líderes também erram, assim como Arão também errou. Os versículos 25 e 26, Deus em sua soberania e presciência ordena que Moisés leve Arão e o seu filho Eleazar para o Monte Or. Esse ato, ele simboliza a transferência do trabalho sacerdotal. Arão, você não vai ser mais sacerdote. A partir daqui, depois do Monte Or, quem vai tomar o teu lugar é o seu filho, não é você mais. E essa foi uma característica do sacerdócio durante todo o regime sacerdotal, até o momento em que nasce o sumo dos sumos sacerdotes, aquele que a ordem dele é eterna. Ele não é da ordem de Arão, ele é da ordem de Melquisedeque. Versículo 26, 27 e 28, nós vemos que Moisés obedece a Deus. Aos olhos de todo o povo que estava ali reunido, ele sobe ao Monte Or, e Arão morre, e Eleazar assume o seu lugar. No versículo 29, o povo chora pela morte de Arão, e esse pranto mostra que eles ficaram tristes por faltar agora o mediador que eles tinham, que era Arão. Eles sentiram, de fato, pela perda, os 30 dias de luto, a perda de Arão. O que eu estou expondo para os irmãos agora é o que nós acabamos de ler. Eu não disse nada
que nós não lemos juntos aqui, que foi a morte de Arão, o Eleazar ser feito sacerdote, sumo sacerdote, e eles descerem do monte e o povo chorar. Mas, glória, aleluia, não é apenas a morte de Arão um registro histórico. A morte de Arão não está aqui para a gente saber o que aconteceu no Monte Or. A morte de Arão também está aqui porque ela é uma prefiguração da obra de Cristo Jesus. Esse trecho que nós lemos aponta para Cristo. E eu pretendo mostrar isso a vocês essa noite aqui. Esse trecho, ele é como um dedo apontando para o Senhor Jesus, para que todos nós olhemos para o Senhor para sermos salvos. Porque líderes erram. Jesus é a solução dos erros dos líderes. A desobediência de Moisés e Arão ressalta a necessidade de um Salvador que pudesse obedecer plenamente e viver uma vida sem pecado, algo que nem mesmo os maiores líderes do Antigo Testamento conseguiriam viver. Quando você vê os maiores líderes de Israel, quando você vê ali Moisés, quando você vê Arão, e você vê essas pessoas morrendo, se perdendo, isso aponta para nós, para um líder que não erra, que não falha, que é eficaz, suficiente e que vive e reina para todo sempre. Jesus Cristo é este Salvador perfeito que cumpriu toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15, Jesus fala para João Batista: importa que toda a justiça seja cumprida. Estava sendo cumprido nele. Jesus foi tentado, porém sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que nós temos diante de Deus um sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Eu lhe pergunto, qual é a tentação que você viveu? Jesus também viveu, porém ele não pecou. Eu lhe pergunto, qual é a grande tribulação que você passou na sua vida? Eu te respondo, Jesus também passou, e ele não pecou. Jesus é o único sumo sacerdote digno de nos conduzir à verdadeira terra prometida. Enquanto Moisés e Arão estavam conduzindo o povo a uma terra prometida, aonde levaria eles primariamente a guerras, para conquistar essa terra, Jesus é aquele que promete vida, e vida com abundância, e a verdadeira terra prometida. Repito, a verdadeira terra prometida, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá pranto, não haverá sofrimento. É para essa terra que Jesus quer conduzir o seu povo, e vai conduzir, porque somente Ele pode fazer isso. Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. A morte de Arão não foi um acidente. Ninguém foi pego por acaso na morte de Arão. Moisés não estava sentado e pronto, Arão infartou. Não foi assim. Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. A morte de Arão foi um acontecimento ordenado por Deus. E isso aponta para Cristo. Plano para salvar, um pacto para selar, silêncio nos céus. Resgate e salvação encheu seu coração. Ele não hesitou. Aleluia. No palco do amor, o autor anunciou a vida e sal. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus
escreveu. Aleluia. A morte de Arão não foi um acidente. Assim também como a vinda de Cristo não foi um acidente. A cruz também não foi um acidente. Foi plano de Deus para a salvação da humanidade. Arão morre. Deus falou, leva Arão para o Monte Or. Ele vai morrer lá. Deus falou, filho, eu vou enviar você. Você vai descer a terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me alcançou. Não foi um acidente a morte de Jesus. Não foi uma estratégia de Roma, não foi um movimento político dos religiosos judeus, mas foi o próprio Deus que arquitetou tudo. O Cordeiro era morto desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já estava preparado. Atos capítulo 2, eu quero ler com você. Atos capítulo 2, versículo 23 e versículo 24. Aleluia. Israelita, ouçam as palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue no propósito determinado e de pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, mataram ele e o pregaram na cruz. Foi pré-determinado por Deus que Jesus morresse na cruz. Foi pré-determinado por Deus. Deus tem um plano. Deus não é pego de surpresa, meus irmãos. Cada sumo sacerdote que morria precisava ser substituído. Nenhum deles poderia fazer a expiação final e perfeita por ninguém. Nenhum deles poderia oferecer um sacrifício que fosse suficiente por todas as pessoas. Porque no final das contas, até ele morria. Aleluia. Isso aponta para a necessidade de um sacerdote que não morre, um sacerdote que é eterno e um sacerdote que é eficaz. Arão morreu, Eleazar morreu, porém Jesus está vivo até hoje, eficazmente pela sua igreja. Hebreus capítulo 7, é um texto um pouco mais longo, mas eu quero ler com você. Hebreus 7, versículo 23 até o 28. Aleluia. Ora, daquele sacerdote tem havido muitos, que a morte os impede de continuar o seu ofício. Qual é a palavra aqui? Os sacerdotes que morreram não podem continuar o ofício deles. Eles não podem continuar entregando por vocês animais para o pecado de vocês. Eles não podem fazer sacrifício nenhum por vocês mais, porque os sacerdotes do passado morreram. E os do presente também vão morrer. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. Versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O papel do sacerdote era interceder pelo povo. O povo levava animais para os sacerdotes matarem. Esses animais eram a intercessão pelo pecado do povo. Jesus sempre está intercedendo pelo seu povo.
porque nos convinha um sumo sacerdote como este, aleluia, santo, ô glória, inculpável, sem mácula. Sabe o que é mácula? Defeito, manchas, pecados, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Versículo 27, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias. Os sacerdotes, primeiro, eles ofereciam sacrifícios por si mesmo, para depois oferecer pelo povo. Jesus não. Jesus não tem pecado. Jesus não tem erro, não tem mancha, não tem mácula, é incorruptível, é completamente santo. Ninguém precisa oferecer nada por Jesus. Pelo contrário, Ele mesmo se ofereceu por todos. Pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O que significa dizer isso? Que o sacrifício de Jesus é suficiente. Irmão, isso é lindo, porque não importa o pecado. Eu quero dizer para você, o pecado que você cometeu, o passado que ainda aflige a sua mente, eu quero dizer para você o seguinte: Jesus é suficiente para limpar a tua vida destes pecados que ainda envergonham você. Pecados que ainda me envergonham. Jesus é poderoso para desfazer esses pecados. Os pecados que eu ainda me lembro, os pecados que ainda me causam mal. Jesus é suficiente, meu irmão, para limpar este pecado aí. Versículo 28. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. Eles também eram fracos. Arão também era fraco. Aleluia. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito por tempo determinado. O Filho perfeito até semana que vem. O Filho perfeito até mês que vem. O Filho perfeito por 10 anos. Não, perfeito para sempre. A morte de Jesus foi um sacrifício único. E foi um sacrifício suficiente, irmãos. Quarto, a morte de Arão é um lembrete de que o salário do pecado é a morte. Embora Arão fosse um homem de Deus, ele era pecador e teve o caminho de todo homem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem uma frase muito boa de R.C. Sproul, que ele diz o seguinte: Cristo, embora sem pecado, voluntariamente abraçou a morte para pagar o preço pelos nossos pecados. Cristo, embora sem pecado, ele voluntariamente morreu pelos nossos pecados. Em outras palavras, parafraseando essa frase, Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter uma vida que não merecemos. Ô glória! Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque mostra a grandiosidade desse amor, a grandiosidade desse perdão. Isaías capítulo 1, versículo 18, 19, está por ali. Ainda que o seu pecado seja vermelho, como escarlata, seja tão vermelho como carmesim, ele tem poder de transformar semelhante à mais branca lã, mais alvo do que a neve. Arão morre no Monte Or. Jesus no Gólgota. Ambos os lugares testemunharam eventos históricos. No Monte Or morreu o primeiro sumo sacerdote de Israel. No Monte Or morreu um homem importantíssimo para Israel. Mas no Gólgota morreu alguém importantíssimo
para toda a humanidade, para todas as eras, para todos os momentos. Há 2000 anos atrás e até hoje, por causa da sua morte, nós encontramos vida. Ambos os montes testemunharam esse evento histórico, mas com propósitos bem diferentes. O de Arão foi o fim de um sacerdócio imperfeito. O sacerdócio de Arão imperfeito acabou no Monte Or. Porém, o de Cristo é o início de um sacerdote externo, salvífico, suficiente, grandioso. Aleluia. Israel sentiu a perda do seu sacerdote. Israel chorou pelo seu sacerdote. O túmulo de Arão existiu, irmãos. Arão morreu, foi sepultado e ficou lá. Aleluia. Você sabe para onde eu vou, né, meus irmãos? Arão está morto até hoje. Porém, o nosso Jesus vive e reina para todo sempre. O nosso Jesus é sumo sacerdote até hoje. E ele disse em Mateus 28, versículo 20, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso sumo sacerdote não está longe, ele está perto de nós. Ele está perto da sua igreja, ele está perto daqueles que o buscam. Se você for procurar, você vai achar historicamente, em algum momento, aonde possivelmente foi o túmulo de Arão. Porém, Lucas 24, versículo 1 a 8, lá tem uma história muito bonita. Chegaram ao túmulo, onde Jesus havia sido sepultado. Estão procurando Jesus para poder embalsamar, para poder botar as especiarias no seu corpo. Não poderiam fazer isso, tinham que fazer naquele dia, no domingo, no sábado não poderiam fazer. Quando de repente eles ouvem uma voz que diz, porque vocês estão procurando o vivo entre os mortos, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele não está aqui, ele está vivo. Arão morreu, o sacerdote Arão morreu, era imperfeito, porém o nosso Cristo vive e reina para todo sempre. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, está dito lá, varões galileus, por que vocês estão a olhar para cima? Por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, passando pelas nuvens, é esse mesmo Jesus que um dia vai voltar. É esse Jesus que um dia também irá descer as nuvens, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Arão morre. Arão se foi. Jesus está vivo. Para concluir, meus irmãos, o sacerdócio de Arão era imperfeito. O sacerdócio de Cristo é completamente perfeito. O sacerdócio de Arão era temporário. Jesus é eternamente sacerdote. Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição, removeu a barreira que existia entre o homem e Deus. Nenhum sacerdote pôde remover a barreira que existia entre o homem e Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz que em Cristo nós fomos feitos família de Deus, irmãos. Nenhum sacerdote pode fazer isso. Nem Arão, nem Eleazar, nem Caifás, nem Anás, nem nenhum sacerdote catalogado nas Escrituras. Jesus é o caminho,
Somente Ele é o caminho. Jesus é a verdade. Somente Ele é a verdade. Jesus é a vida e dá a vida. Somente Ele é a porta. Somente Ele é a luz do mundo. Somente Ele e mais ninguém. Ele é a videira verdadeira. E aqueles que estão nele devem dar frutos. Jesus é. Nenhum sumo sacerdote poderia dizer isso. Poderia arrogar para si essa prerrogativa de dizer eu sou a verdade. Essa prerrogativa de dizer eu sou o caminho. Essa prerrogativa de dizer eu sou a porta. Essa prerrogativa de dizer eu sou o bom pastor. Nenhum sumo sacerdote poderia falar isso. Somente Jesus é o sumo sacerdote perfeito que pode dizer a qualquer um que queira se achegar a Ele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em mim vocês encontrarão descanso para as suas almas. Na religião você não encontra isso, meu irmão. Na religião você não encontra isso, porque o que você encontra nas religiões é peso, é opróbrio. O que você encontra são obrigações. Jesus veio para te dar vida, e a santidade é um processo que começa nele mesmo. É Ele quem nos santifica. Essa palavra é para você que está aqui dentro, que talvez não comungue da mesma fé. Saiba que não há pecado que Deus não perdoe. Não há sentença que Deus não anule, pois Ele é aquele que tem poder para perdoar todos os pecados. Somente Ele tem poder para fazer a vida do homem, por mais torta que ela esteja, recomeçar e ser de fato uma vida verdadeira. Não uma vida aparente, não uma vida circunstancial, mas o sumo pastor traz vida e vida em abundância, uma vida que vai além do que nós vivemos aqui, uma vida que repercute na eternidade, uma vida que limpa o homem por inteiro, uma vida que liberta, uma vida superlativa, que vai muito além e muito além do que nós podemos imaginar de ser vida, porque nós imaginamos vida de um jeito. Porém, Ele nos oferece a vida verdadeira, a vida que nenhum homem, nenhuma religião, nenhum tipo de organização pode dar a você. Que essa palavra encontre morada no seu coração. Ele é o